Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre medicina regenerativa e rejuvenescimento. Pois é, técnicas que estão de fato transformando a ciência, transformando toda a nossa população quando o assunto é saúde. A grande questão não é só em tratar os sintomas do paciente, sim as causas. E por isso, então, a gente vai fazer uma consulta para entender quais são os procedimentos, a quem eles são indicados, quais são os tratamentos propostos e, claro, esteja à vontade para participar, para trazer para a gente o seu questionamento. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.hittv.com.br. E você consegue também compartilhar o nosso link de transmissão através do nosso aplicativo Hit Play. Aliás, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu um show da fé, perdeu o nosso programa, Vejam Só, assista no seu tempo e também do seu jeito, combinado? Então baixe de forma fácil, rápida e também gratuita. Por falar em oportunidade, não perca a oportunidade de trazer para a gente a sua participação, trazer também o seu relato, seu questionamento. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos, é claro, a sua participação e essa enquete você encontra lá nos nossos stories. Medicina regenerativa e rejuvenescimento, o que mais te chama a atenção nesse tipo de tratamento? Melhorar a saúde de forma natural, rejuvenescer com resultados mais duradouros, evitar tratamentos invasivos ou tratar a causa e não só os sintomas. Clica na alternativa que mais te interessa para a gente também desenvolver essa questão aqui no nosso bate-papo. Antes de mais nada, te lembro, hoje é terça-feira, é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para aprender mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe, sim, ele, Dr. Leonardo Girundi, para tratar sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui com você, respondendo a sua dúvida e sua pergunta, muito gostoso. Aqui, olha, já recebemos aqui, essa pergunta é lá de Belzonte, Belo Horizonte, terra linda. É interessante que às vezes nós não paramos para pensar o nome das nossas cidades, né? Mas o nome de Belo Horizonte não é à toa. É uma cidade que tem um lindo horizonte. Em qualquer lugar da cidade que você observa, você vê ali o sol se pondo, o sol nascendo entre as montanhas e faz toda a diferença. É uma cidade que tem um lindo e um belo horizonte, realmente. Eu sou suspeito, né? Nascido e criado em Belo Horizonte. Olha que dúvida que chegou de lá. Faça assim, ó, como a Laura Santos que nos mandou essa dúvida. Mande também pelo nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anota aí. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Também pode ser pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante. Doutor, bloqueei meu ex-esposo nas redes sociais e WhatsApp. E ele diz que é alienação parental, pois não pode ver o que a filha está fazendo. Ele está correto ou eu posso continuar com ele bloqueado? Laura Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Interessante essa pergunta, porque provavelmente você tem um motivo para ter bloqueado, né? Existem muitas situações complexas na questão do divórcio. A primeira coisa importante nós lembrarmos no divórcio é que o divórcio é entre o marido e a mulher. Os filhos não devem ser instrumentos em nada nesse aspecto. Então, se você divorciou da sua esposa, se você divorciou do seu esposo, o filho não está divorciando de ninguém. Então, ele deve ser mantido o contato dos dois. Não sei aqui como que ficou a guarda. Poderia ter sido guarda, por exemplo, compartilhada ou unilateral. Então, existem aqui algumas possibilidades em relação a isso. Mas, bloquear nas redes sociais ou o WhatsApp poderia ser uma prova de alienação parental? Pode. O que é alienação parental? É quando você limita o contato do pai ou fala mal do pai ou da mãe ali para diminuir ali o relacionamento entre essas pessoas. Então, você faz de tudo para reduzir o relacionamento. Então, poderia ser? Poderia. Significa que é? Não significa que é. Primeira coisa, na sua rede social, eu entendo que você não tem problema nenhum em bloqueá-lo.
Rede social, nós temos o que nós chamamos de intimidade, nosso direito à intimidade. Então você não é obrigado a deixar uma pessoa, tanto é que você pode inclusive fazer a rede social de forma fechada, né? Você pode colocar lá de forma fechada onde as pessoas não têm acesso. Então você tem direito de fazer isso na rede social, ok? Agora, o WhatsApp, eu fico pensando o seguinte, como que a pessoa teria contato? Às vezes é uma filha muito pequena. E aí, o pai, para ter contato com o filho, muitas vezes esse filho não tem telefone, não tem nem capacidade. 2 anos, 3 anos, não consegue nem digitar nada no telefone. Então, no WhatsApp eu acho complexo. Então, no WhatsApp eu aconselho que você abra para que mantenha, porque o pai tem que saber o seguinte, olha, eu posso buscar o filho, tá tudo bem com ele, você precisa de alguma ajuda, eu posso te ajudar com alguma coisa. Então, o WhatsApp acaba sendo esse caminho. Agora, se o WhatsApp está sendo utilizado para outro motivo, né? Se você, por exemplo, está recebendo ameaças através do WhatsApp, pressões psicológicas, qualquer tipo de outra situação, você, inclusive, pode pedir a limitação de utilização do WhatsApp. Você pode ir na polícia, existe uma delegacia específica para isso, fazer a denúncia de um assédio, a denúncia, por exemplo, de um abuso ou de uma ameaça, e você vai ter ali as limitações que a pessoa fica proibida de te mandar mensagens, por exemplo. Ok? Então, cada caso no direito de família é muito específico, mas eu tenho certeza que eu entrei em várias situações e eu tenho te respondido também, ok? Muito bom, sempre uma alegria estar aqui com você e eu voltarei. Então, até a próxima, é sempre um privilégio, mande sua dúvida, sua pergunta e aproveite e manda um oi lá para mim no @LeonardoGirundi no nosso Instagram. Beijo, até mais, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E é tão bacana esse quadro, né? O quanto a gente não aprende com o Dr. Leonardo Girundi. Às vezes essa situação nem diz respeito à nossa vida, mas fica aqui o aprendizado guardadinho no nosso HD e quando alguém que a gente conhece vier a precisar dessa informação, a gente sabe o que dizer ou como orientar, não é verdade? Por isso que é tão bacana e tão importante esse quadro aqui que acontece todas as terças-feiras. E agora, pessoal, então vamos embarcar aqui no nosso bate-papo sobre rejuvenescimento, sobre medicina regenerativa também. Então, vou te apresentar agora quem participa aqui do nosso bate-papo, quem são os nossos convidados na tela. Começando pelo Dr. Roberto Bijos, médico especialista em cirurgia geral, plástica e reparadora. Com 36 anos de atuação médica, construiu a sua trajetória guiado pelo propósito de cuidar de pessoas. Possui formação internacional com passagens pelo Brasil, pela Europa, pelos Estados Unidos e especialização em diversas áreas cirúrgicas. Entre os desafios da profissão, destaca a defasagem da legislação brasileira frente aos avanços da medicina regenerativa. Olha que interessante. E agora, então, eu te apresento Raquel Venâncio, farmacêutica e esteticista especialista em cosmetologia. Atua na área há 8 anos. Seu principal diferencial está na forma atenciosa e responsável com que conduz cada atendimento, evitando agir de maneira automática e valorizando a individualidade de cada paciente. Apesar dos desafios da rotina intensa, busca constante evolução e aprimoramento profissional. Sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada pela presença de vocês. Excelente tarde. Então, gente, para começarmos aqui o nosso bate-papo, quando a gente fala ali em medicina regenerativa, do que exatamente estamos falando, doutor Roberto? Vamos fazer uma síntese. Vocês acreditam em Deus, não? Sim, com certeza. Vocês acreditam que Deus colocou a cura dentro de você? Colocou. Colocou em forma de célula-tronco, tá? E em forma de N outras substâncias que a gente tem e às vezes por vias naturais não consegue mobilizar. Então, o que acontece? A medicina regenerativa, basicamente, a medicina regenerativa, quando ela pode ser bem aplicada, ela é feita com células-tronco, mais especificamente, vou ser bem pontual, com células-tronco mesenquimais de cordão umbilical. Você pode ter outro tipo de célula-tronco? Pode. Você pode tirar a célula-tronco da sua gordura, do seu dente de leite, do palato duro, você faz um punchzinho no palato e consegue separar as células. Isso são processos laboratoriais, eles são extremamente específicos, eles dependem de uma aparelhagem muito grande, citômetro de fluxo, contador de células, e eles têm que ser
preservados a menos 200 graus, quando você vai fazer. Então, assim, existem outras células que você pode usar também, né? Que eu já citei, da gordura, do dente de leite. A do dente de leite é uma célula nova, a da gordura, dependendo de quando você vai tirar, é uma célula mais cansada um pouco, mais velha, né? Mas ela serve muito bem também. Porque aí a gente entra num outro processo existe um outro processo laboratorial onde você produz o que a gente chama de iPSC, né? Que é célula tronco pluripotente induzida. Tá? É muito nome, tá? Mas na verdade, a gente vai aqui tentando acompanhar. Você pega uma célula também. E roda a idade dela para trás. Isso é um processo laboratorial bem conhecido, tá? Assim, pioneiro disso aí é um pesquisador japonês que é brilhante, que eu devo conhecê-lo pessoalmente, que a gente conhece todo mundo, né, da medicina regenerativa que tem expressão no mundo. Eu investi muito nisso, né, de 15 anos para cá. E é um nicho bastante fechado. É bem fechado, tá? É bem fechado porque, na verdade, eu sou cirurgião e eu desenvolvi o uso de célula na cirurgia porque eu já sabia que dentro da gordura, por exemplo, você aspirou a gordura de uma lipoaspiração, dentro daquela gordura tem célula viva de gordura. Tanto que tem que você reenxerta ela, vamos dizer, no bumbum, por exemplo, e você tem um aumento glúteo, a célula é viva, uma parte dela vai ser reabsorvida, outra parte vai ficar viável. Então, só que daí, com essas pesquisas, foram vendo que dentro da gordura não era só a célula de gordura que tinha, tinha célula-tronco, tá? Que é a chave de tudo, tá? É a nossa base, célula-tronco. Como se fosse ali o nosso chassi. Exatamente, para a medicina regenerativa. Tem outra coisa que é muito importante, tem também, são os fatores de crescimento, tem os fatores de adesão celular, tem fibroblasto, que é uma célula... O fibroblasto, por exemplo, é a célula precursora do colágeno, certo? Então, a gente começou separando o que a gente chama de fração estromal da gordura, que é a fração que tem células, fibroblastos, fatores de crescimento, certo? E nós começamos a usar essas células, por exemplo, a gente fazia uma lipoaspiração. Aí você separa essa fração estromal para fazer rejuvenescimento do rosto. Ou separa a fração estromal para tratar articulações, entendeu? Tem muita... as articulações que mais dão problema é joelho, coluna lombar e ombro, né? Principalmente para homem. Então a gente começou a tratar isso aí 18, 19 anos atrás com célula fora do Brasil. Tá? Aqui a gente usava fração estromal, né? Na verdade, toda vez que você tem célula-tronco, você tem que ter algum veículo para levar. Esse veículo chama scaffold, é o nome em inglês. Tá? Então, a gente precisava de algum scaffold, usava gordura, PRP, ou algum scaffold que não é biológico. Tá? Então, isso chama scaffold misto. A ciência é muito complexa. De como você vai tirar a célula é uma coisa, como você vai levar ela para onde você quer é outra coisa. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Tá? Você tira a sua célula-tronco da melhor fonte possível e coloca ela onde você quer da melhor maneira possível. Para estimular regeneração. Esse processo de regeneração. Não é fácil, mas a gente vai aprender junto, pessoal. A gente tem tempo ainda para desenvolver a ideia. Exatamente. E quando a gente fala em rejuvenescimento, queria que você trouxesse como é esse mecanismo, inclusive comparando com os procedimentos tradicionais que a gente tem. Perfeito. Quando a gente pensa em estética regenerativa hoje, né, em medicina regenerativa, olhando para a área da estética, a gente logo imagina que isso pode ser um procedimento ou alguma coisa que vai ser colocada ali sobre a pele do paciente, mas na verdade a estética regenerativa, e eu acho que até o doutor vai concordar um pouco com isso, inicia muito antes de um procedimento, né, doutor? Sim. Mas sim de uma forma de avaliar e de olhar o paciente para suas reais necessidades.
Então, hoje, dentro da estética regenerativa, a gente não olha apenas para as consequências do envelhecimento do paciente, por exemplo. Então, eu envelheço, eu tenho ali a ruga como consequência, uma flacidez como consequência, perda de estrutura óssea, perda de gordura da face como consequência do envelhecimento, mas dentro da estética regenerativa, desse olhar regenerativo, nós priorizamos olhar para a causa daquilo e aí sim atuar no que o paciente precisa. Então, não só colocando algo de fora, não só colocando algo externo, mas sim falando de forma aqui bem clara para o público que está em casa conseguir entender, ensinando novamente aquelas células do paciente ali da matriz extracelular, da nossa pele, a realmente produzir um melhor colágeno, a entregar uma qualidade de pele melhor para esse paciente e não só entregando o tratamento muitas das vezes. Hoje os pacientes eles rotulam como invasivos, né? Procedimentos ali onde nós tenhamos a atividade de agulhas ou não, mas a estética regenerativa ela vai muito mais além disso e ela inicia principalmente na avaliação, olhando realmente para a causa dos problemas do paciente e traçando realmente um plano de tratamento para que a gente consiga entregar para aquele tecido uma melhor funcionalidade. Ele vai conseguir trabalhar melhor, agir melhor e entregar uma melhor qualidade de pele para o paciente. E esse conceito, então, de regenerar ao invés de tratar ali os sintomas, a gente pode dizer que esse pensamento é o futuro da medicina? Com toda certeza. Tá? Assim, a gente está entrando numa fase nova. Só para eu não perder o gancho, ela falou um negócio extremamente interessante. Tá? Quando você avalia o paciente, a gente procura padronizar as coisas, elas são medianamente padronizáveis e tem que ser um negócio versado para cada paciente, tem que ser customizado para cada paciente. Entendeu? Mas a primeira coisa que a gente faz, e ela lembrou muito bem, é um negócio chamado preparo de terreno biológico. Tá. As pessoas têm que entender a concepção de inflamação. A concepção de inflamação hoje é um pouco diferente de uns anos atrás. Então, por exemplo, quando você tem algum problema de digestão, você tem uma inflamação no seu trato digestivo, que é o seu segundo cérebro, certo? Quando você fuma, você tem uma inflamação pulmonar. Quando você bebe, você tem uma inflamação do teu trato digestivo e do fígado. Tá. Entendeu? Quando você tem alguma lesão articular, você tem inflamação dos músculos e da articulação em si. Então, o preparo do terreno biológico, assim, você desinflamar ao máximo, entendeu? É muito importante. Vou te explicar por que é simples de entender. Quando você injeta célula-tronco numa pessoa, vamos dizer que você colocou célula-tronco na veia de uma pessoa. Ela cai na circulação. E a célula-tronco ela tem uma característica química, que ela tem afinidade por tecidos inflamatórios. Célula-tronco tem afinidade por área inflamada. Então, se você está com o corpo todo inflamado, entendeu? Você vai um pouquinho para cá, outro pouquinho para lá, quer dizer, o efeito que você queria, você não vai ter 100%. Ao longo do tempo, você pode conseguir isso aí. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente faz avaliação de terreno biológico, para fazer o preparo, por exemplo, quando tem disbiose intestinal, tem alguma doença desabsortiva ou inflamatória, a gente fazer uma quantidade de célula com catéter intrarretal para tratar os problemas do trato digestivo, que põe na cabeça o trato digestivo é seu segundo cérebro. Sim. Tá? Assim, se o trato digestivo não funcionar, nem o cérebro não funciona direito, certo? E aí tem outras coisas que a gente pode lançar a mão também, porque dependendo da idade do paciente, a célula-tronco, ela expele um subproduto dela, que chama exossomos. Todo mundo já ouviu falar, agora está a maior moda colocar exossomo no rosto. Só para vocês saberem, gente, esses exossomos aí que o pessoal coloca no rosto é de planta, tá? Ele não é humano ainda. Sabia disso, né? Olha só que interessante a gente saber disso. Tecnicamente... Acho que essa informação não está para todo mundo, porém agora sim. Ele tem uma característica de similaridade dos peptídeos que compõem esses exossomos, mas não é humano. Certo? Tá. São sintéticos, né, São. doutor? É feito de planta, de gengibre e tal. Qual é o conceito do exossomos?
O exossomo é um subproduto, é assim, ó, a célula-tronco, ela produz umas bolinhas pequenininhas, a gente chama de microvesículas. Essa microvesícula, ela sai, é como se a célula-tronco estivesse excretando aquilo. Tá. Aquilo lá é entupido de cadeias peptídicas. Cadeia peptídica é proteína. Essas proteínas, essas microvesículas, são chamados exossomos. Para que eles servem? Para sinalizar aonde vai a célula-tronco. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento e você injeta exossomos na pessoa, ou, por exemplo, vai fazer um tratamento de articulação, tá? Aí você injeta o exossomo 3 dias, 2 dias antes dentro da articulação. Tá? Olha eu dando spoiler aqui do tratamento. Tá? Você colocou essa célula-tronco ali. Então, o exossomo vai lá, ele vai grudar no sítio inflamatório e vai sinalizar para a célula-tronco, vem para cá. Mas pode ser que esse paciente não esteja produzindo tanta célula-tronco assim. Por exemplo, paciente idoso, cardíaco, extremamente debilitado, sarcopênico, não vai produzir. Aí você entra com aquela carga de célula-tronco nele. Então, a célula-tronco ela vai preferencialmente para onde o exossomo sinalizou. Entendeu? O mecanismo de cura nosso ele é extremamente inteligente. O problema é que nós estamos entendendo isso aí de 30 anos para cá. E 30 anos em medicina, assim, para certas coisas é muito pouco. Por quê? Você tem que produzir um monte de artigo científico, um monte de estudo para provar o que você está falando. Por mais que a gente saiba que funcione, você tem que provar que funciona. Entendeu? Então, o que acontece? Ouso dizer que dentro dos próximos 5 anos, quem não souber medicina regenerativa está fora do mercado da área da saúde. E não é só para estética, não. É para todas as áreas. Porque os tratamentos celulares, o tratamento com célula-tronco serve para mais de 300 doenças e para tudo que é estética. Né? Então, assim, para que ele não serve? Excesso de pele, por exemplo. Sabe aquele pessoal que não se cuida nada e resolve se cuidar com 70 anos de idade? Quando está tudo caído, aquela pele não vai voltar. Então, aí que a cirurgia entra. Entendeu? Então, os tratamentos são combinados. Tá? Eu uso dizer que um profissional bom ele tem que ter várias ferramentas na mão para trabalhar. Então, a gente se especializou nesses últimos anos não em ter várias, mas em ter todas as ferramentas na mão para trabalhar. Vamos definir o que é ferramenta para trabalhar. Por exemplo, uma cirurgia é uma ferramenta. Um tratamento estético é uma ferramenta. Um tratamento de célula é uma ferramenta. Um tratamento com exossomos é outra ferramenta. Então, quando você pode lançar a mão de tudo isso, a probabilidade de você ter sucesso naquele tratamento, seja ele estético ou não, é muito maior de quem é limitado. Entendeu? A pessoa limitada, ela só tem aquilo para trabalhar. Entendeu? A mesma coisa que você precisar subir uma obra, né? E o cara só tem uma colher de pedreiro na mão. E o outro tem um guindaste com um betoneiro. Né? É diferente, entendeu? É bem mais amplo. Então, quando você se especializa em ter tudo na mão, e é difícil, a gente é um investimento muito grande, tanto pessoal quanto financeiro, de você viajar para conhecer quem está fazendo, você participar de congresso para dizer, olha, eu também sei, entendeu? Então, assim, você vai trazendo pessoas, trazendo informações e justamente assim, a gente tem uns probleminhas aqui no Brasil, mas eu vou discorrer isso aí na próxima pergunta. Combinado. Já estou te dando a próxima pergunta. Um spoiler aqui da próxima pergunta. Mas antes disso, eu queria entender um pouco sobre o recurso dessa ferramenta, né, das células-tronco, por exemplo, para essa questão estética de rejuvenescimento. De que forma que a gente consegue utilizar e como que ela pode vir a contribuir junto com as outras ferramentas que a gente já sabe e já conhece, que é botox, preenchimento. Perfeito. Quando nós trabalhamos hoje na área de estética avançada, a gente precisa reconhecer que atualmente nós vivemos um cenário onde todos nós somos muito imediatistas, né? Todos nós queremos resultados muito rápidos e buscamos resultados cada vez mais visíveis. E por isso que muitos pacientes, muitas das vezes, eles chegam até nós, profissionais,
principalmente pelo acesso à informação hoje, né? As redes sociais, os pacientes, eles têm muito acesso à informação e isso é ótimo, eles vêm até um pouco mais conscientes até nós, mas muitas das vezes eles já vêm conscientes daquele procedimento que ele quer fazer. Então, eu quero fazer um bioestimulador de colágeno, eu quero fazer uma toxina botulínica, um preenchimento, porque isso vai resolver ali um problema que eu tenho de projeção em uma região, mas a estética regenerativa, ela não vem para competir com esses procedimentos de embelezamento que o paciente faz. A estética regenerativa, ela vem para potencializar ainda mais resultados, são propostas diferentes e principalmente para preparar aquele tecido e fazer com que aquele procedimento seja muito melhor aproveitado. Claro que nós, como profissionais da área da estética, né, principalmente dentro dos nossos limites de atuação no cenário nacional, né, e os doutores, os médicos, eles têm muito mais ferramentas do que nós, né, na parte cirúrgica e em outros campos para poder trabalhar, mas dentro de todo esse arsenal de técnicas que nós temos disponíveis, a estética regenerativa, ela vem principalmente para somar forças com os procedimentos que nós já temos de embelezamento e principalmente para melhorar aquela qualidade tecidual. Então, os exossomos, eles atuam como esses mensageiros que vão atuar na nossa pele, fazendo com que todos os procedimentos estéticos sejam muito mais bem aproveitados. E isso é muito interessante para nós na área da estética, porque aí sim nós conseguimos entregar aquele resultado que o paciente tinha expectativa. Porque às vezes o paciente ele chega com uma expectativa que, a depender, sendo um tratamento apenas de embelezamento, a gente não consegue entregar para ele. Mas somando forças com a estética regenerativa, a gente já consegue chegar em um melhor resultado e entregar aquilo que o paciente realmente espera dentro do melhor cenário. Perfeito. Plasma rico em plaquetas. Do que estamos falando e para quê? Para quem ele é destinado? Plasma é a fração líquida do sangue. Tá? Então, quando você centrifuga e separa o sangue, ele se divide em plasma e os glóbulos vermelhos, certo? O glóbulo vermelho fica embaixo quando você centrifuga e o plasma fica em cima. Entre o glóbulo vermelho, tem o plasma para cima, que ele tem outra composição, tá? O PRP, plasma rico em plaquetas, ele é uma porção que fica entre as hemácias e o resto do plasma. Essa porção chama Buffy Coat, tá? Então, quando você quer usar o PRP, você tem que colocar a sua cânula lá dentro do Buffy Coat e puxar na seringa, aí você tá com o seu PRP pronto para usar, tá? Então, esse plasma, ele é rico em plaquetas, né? Em fatores de crescimento e adesão também. Então, ele é um extremo cicatrizante, tem um efeito violento, tá? Já PRF, plasma rico em fibroblastos, é outra coisa, funciona bem também, porque o fibroblasto, como eu disse aqui anteriormente, é o antecessor do colágeno. Então, o PRF, né, que às vezes a gente joga fora, também ele funciona muito bem, entendeu? Na verdade, assim, não tem grandes segredos, não. O plasma é uma fração do sangue e o PRP é uma fração do plasma, tá? Que a gente sabe, eu até... eu tirei umas fotos, por exemplo, eu fiz... E você sabe que o PRP, ele foi autorizado na medicina há muito pouco tempo, né? Antes era só os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros podiam fazer. O médico não podia, ele foi autorizado há pouco tempo. Tal qual o ozônio, a ozonioterapia, que é fantástica, mas também, assim, aqui no Brasil tem um problema que... Aqui, vocês vão entender o que eu vou falar, porque eu trabalho muito fora do Brasil, tá? E quando eu viajo, eu não gosto de ficar em hotel. Ou eu fico num Airbnb, ou eu fico na casa dos meus sócios, que a gente ficou nós fomos ficando muito amigos, né, no decorrer dos tempos. Então, assim, eu já não gosto de ir para restaurante, porque eu acho que você sempre sai, come mais do que deve, sai... Eu não sei o que eles fazem em restaurante, que a comida por mais que ela seja boa, você sai pesado. Eu gosto em casa, eu gosto de ir para o supermercado, fazer a minha compra, fazer a minha comida. Eu não gosto de comer entupido de sal, eu não suporto pimenta, entendeu? Então, são coisas que não me sobrecarregam. Eu posso comer 1 tonelada daquilo que eu estou bem. Tá. E eu tenho que treinar quase todo santo dia. Então, assim,
Geralmente, quando a gente viaja, né, nesses congressos internacionais, que a gente vai fazer palestra principal, essas coisas, todo mundo pergunta, o que você gosta? Olha, eu vou te levar no restaurante. Eu falei, não quero nada. Você vai me achar uma academia boa, entendeu? Um supermercado muito bom e uma cozinha. Só isso que eu quero. Eu falei, pode deixar que eu deixo a louça lavada. Então, eu vivo o dia a dia deles lá. E o que eu vejo é o seguinte, infelizmente, o Brasil, né, ficou pobre. O Brasil ficou um país não só de baixa renda, como de mentalidade pobre. Né? Então, aqui, o sentimento predominante das pessoas é a inveja, que já faz muito mal para o seu sistema nervoso central, entendeu? E existe uma cultura aqui de você dificultar que as coisas vão para frente para dizer que você é importante. Tá. Entendeu? Olha, eu sou tão importante e eu conheço tanto assunto que eu vou dificultar isso aqui. Então, tomo como parâmetro, assim, de eu viajar e conhecer. Eu já morei fora do Brasil muito tempo. Eu morei na França há muito tempo, eu morei em Portugal, eu morei na Alemanha há pouco tempo, eu morei muito tempo nos Estados Unidos. Então, a diferença do dia a dia e da cultura geral do povo, a gente vê nisso aí. E não estou falando cultura num aspecto assim, a escola lá é melhor, o cara leu mais livros. Não. Isso se reflete em oportunidades são também, as relações interpessoais do dia a dia. Entendeu? Aqui não tem uma relação de cordialidade. O Brasil perdeu isso há muito tempo, né? Onde eu vejo, por exemplo, você quer ver um país que o povo é extremamente cortês e é extremamente delicado? Paraguai. Paraguai virou um super país. A gente tem contrato com escola de cursos também lá, na área médica, né? Então, assim, eu gosto muito de ir para o Paraguai. E bacana que você trabalha também na formação de novos profissionais, em passar o conhecimento. O que eu mais... não só aqui em solo brasileiro. Não, aqui, assim, nomeadamente, aqui, Estados Unidos e Paraguai. Bacana. A gente tem convite para ir para a Europa, tudo, mas não dá tempo, entendeu? Assim, eu sou Tem que organizar então, ali a agenda. Até fazer uma equipe é bem difícil. É bem bacana isso. É tão importante, não é, a gente saber um pouquinho mais sobre os bastidores também, gente, dos profissionais que passam aqui no Consulta ao Doutor. A gente vai para um rápido intervalo e eu te indico, inclusive, para você aproveitar esses próximos minutinhos, preparar a sua pergunta e encaminhar aqui para a gente. Combinado? DDD 11 3337 5886. Já estou te esperando. Consulta ao Doutor volta já já. O Doutor já está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo para você que chegou agora neste exato momento. Estamos batendo um papo, gente, sobre medicina regenerativa. Pois é, e também essa questão dos tratamentos estéticos, de que forma que a medicina regenerativa tem servido também para rejuvenescer a nossa pele. Quais são os caminhos, para quem é indicada? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo, gente. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, o site hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Te lembro que você também tem a oportunidade de participar dessa consulta. Traz para a gente seu questionamento, traz também o seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Queremos também a sua interação com a gente. Por lá você encontra uma enquete, está lá nos stories e queremos, é claro, a sua participação. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete, que já está em seus minutos finais, portanto não perca a oportunidade de participar. Medicina regenerativa e rejuvenescimento, o que mais te chama a atenção nesse tipo de tratamento? Melhorar a saúde, só que de forma natural, rejuvenescer com resultados mais duradouros, evitar tratamentos invasivos ou tratar a causa e não só os sintomas. Clica lá na alternativa que a gente também vai bater um papo sobre isso. E para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são
os especialistas que estão aqui com a gente. Dr. Roberto Bijos, médico especialista em cirurgia geral, e também a doutora Raquel Venâncio, farmacêutica e esteticista. Mais uma vez, agradeço aqui a participação de vocês. E antes, no primeiro bloco, a gente estava falando, gente, um pouquinho sobre o preparo do terreno. Eu queria entender, fiquei curiosa com relação ao tempo, né? Qual é o tempo que esse paciente precisa esperar e qual é o processo que ele passa antes de ser submetido a um tratamento como esse? Por favor. Vamos lá. Na área da estética, né, dentro dos nossos procedimentos estéticos, nós iremos associar principalmente os exossomos, né, e o PDRN aos tratamentos estéticos faciais e corporais. E aí nós associamos a outros tratamentos estéticos. Então, quando eu utilizo exossomos com microagulhamento, por exemplo, ou dentro de um tratamento cosmético, né, quando eu utilizo ali uma substância mimética, uma substância que se comporta como exossomos na pele, nós precisamos respeitar o tempo daquele procedimento. Então, microagulhamento, por exemplo, que é uma técnica muito já elucidada, muito utilizada no Brasil e no mundo, nós ali temos aquele tempo onde o paciente realiza o tratamento uma vez por mês, mas eu não vejo o meu paciente só uma vez por mês, né? Vejo ele hoje, mando ele para casa e vejo ele só daqui a um mês, ele volta para me ver novamente, a gente realiza outros tratamentos de qualidade dessa pele. Eu posso utilizar um tratamento de estética regenerativa para preparar esse tecido, para que posteriormente a gente dê início aos tratamentos injetáveis, como o caso dos preenchedores, dos bioestimuladores de colágeno, dos lasers, dos tratamentos de ultrassom macro e microfocado, porque a estética regenerativa vai preparar essa pele para receber muito melhor os tratamentos avançados e fazer com que esses tratamentos avançados, inclusive, eles durem mais no meu paciente, eles sejam mais bem aproveitados e o paciente realmente veja aquele resultado que ele espera. Então, a gente não tem um tempo específico, tudo isso vai depender, a gente precisa lembrar daquilo que a gente falou lá no começo, né, da avaliação. A estética regenerativa, ela inicia na avaliação, olhar cada paciente de forma individualizada. Então, esse tempo que o paciente vai demorar para ver o resultado, ou o tempo de preparo que ele precisa, vai depender do plano de tratamento que é proposto individualmente para cada paciente, justamente porque a gente olha para cada paciente com individualidade, mas é claro que a gente não quer que esse paciente demore para ver resultado, né? A gente sempre trabalha com todas as ferramentas que a gente possui dentro da área da estética para que o paciente ele já se torne satisfeito e ele já consiga ver uma melhora na qualidade tecidual, na pele, desde o início do tratamento, e é isso que a gente prioriza. Exatamente. Eu ia até fazer uma pergunta para entender um pouco do seu dia a dia. Você considera os seus pacientes, suas pacientes imediatistas, ou eles entendem esse tempo necessário para chegar num determinado resultado? Eu acho que, embora hoje a gente viva uma era imediatista, atualmente eu já não considero mais os meus pacientes imediatistas, principalmente porque eles conhecem a minha filosofia de trabalho. Então, quando um paciente ele chega para mim hoje para realizar uma avaliação e ele entende tudo aquilo que eu explico para ele, né? Então, o paciente ele chega, eu pergunto para ele como que ele me conheceu, no que eu posso auxiliá-lo, né? No que ele se incomoda, e aí eu deixo ele falar bastante, dizer tudo aquilo que incomoda, né? Aquilo que ele quer melhorar, e eu explico todos os pontos que são responsáveis por ele ver aquela alteração na face. E aí ele começa a entender que o tratamento estético, ele possui um tempo e ele possui etapas. Claro que o paciente ele pode deitar na nossa maca e a gente realizar uma série de tratamentos injetáveis e o paciente sair transformado, virar outra pessoa, né? Realizar um procedimento e sair transformado. Mas isso não significa que eu melhorei a qualidade da pele, que eu realmente entreguei mais saúde para o meu paciente. Então, hoje, quando a gente realmente explica para o paciente, se posiciona profissionalmente, mostrando para os pacientes que o tratamento estético ele demanda de etapas e que aquilo a longo prazo vai ser melhor para ele, né? Ele vai envelhecer melhor, não necessariamente só se olhar no espelho e se ver mais belo, com um lábio maior, com uma testa sem rugas, se ver diferente, mas ele se ver muito mais confortável naquela pele e naquele organismo que ele possui. Então, acho que isso vem muito da forma com que nós profissionais
profissionais nos posicionamos e principalmente em ter a paciência de explicar para o nosso paciente, mas claro, sem deixar de entregar para ele resultado, né? Porque não adianta a gente ter uma história bonita para contar para o nosso paciente, a gente realmente precisa entregar aquilo que a gente promete para ele desde o início da avaliação. Uma boa conversa honesta, Com né? certeza. Entre o paciente e o seu médico, Até porque nada melhor. Melhor, até porque hoje os pacientes e até nós, né? Eu sou uma profissional da área da saúde, mas eu também sou paciente em muitos momentos. A gente quer conhecer aquilo que a gente está realizando no nosso corpo, né? A gente quer fazer parte. Então, hoje os pacientes, eles fazem parte, muitas das vezes, até da nossa tomada de decisão, do que é prioridade para ele, de como ele gostaria de se sentir. Então, o paciente hoje, ele faz parte do tratamento também, entendendo aquilo que é melhor para ele, isso é muito importante. E vem também desse viés da estética regenerativa, né? Da gente olhar para o paciente como um todo, isso é muito importante também. E por falar em paciente e em fazer parte, deixa eu chamar a sua participação aqui para o nosso bate-papo. Vamos então receber o nosso público. Quem participa agora, Cristina Rodrigues, de Rio Branco. Seja muito bem-vinda, viu, Cristina? Boa tarde para você também. Tenho melasma há anos e nada resolve totalmente. Tratamentos regenerativos ajudam ou não fazem diferença? Quem começa respondendo a Cristina? Eu até poderia começar respondendo, mas eu quero chamar a ajuda do doutor também. Ele tocou num ponto muito importante na fala dele no começo. Ele falou a respeito da importância intestinal na saúde geral do nosso corpo. E hoje os pacientes, eles não sabem, às vezes até subestimam, não só a relação da nossa pele com os problemas de pele que a gente tem, mas a relação e a influência dos outros órgãos e do restante do nosso organismo. Então, eu gostaria que o doutor também falasse um pouco disso, de como as outras interações do nosso corpo influenciam até mesmo numa simples manchinha que a gente vê no nosso... A gente acha que é só a pele, né? Que a gente acha que é só a pele, mas aquilo é muito mais abaixo. Então, acho que dá pra gente falar, ter um bate-papo legal a respeito disso também. Tem que admitir que a telespectadora já começou pegando pesado. Acho que ela pegou um dos tratamentos estéticos mais chatos que tem, mais difíceis. Melasma não tem um tratamento bom para ele. Ele tem uma série de pequenas ferramentas que você lança a mão para ter um bom controle do tratamento. Eu já entrei em contato com médicos que me mandaram casos mostrando que eles, o caso mais, de um delta maior que eu vi, foi um caso de 7 anos de evolução que a menina estava sem melasma, mas ela continuava tratando, entendeu? Então, assim, foi um tratamento feito só com peeling, né, peeling químico, mas, né, é um tipo de peeling químico mais suave que os outros. Ele não tem a agressividade de um peeling de ácido tricloracético, ele é mais suave, mas ele é duradouro. Tá. Então, eles conseguiram segurar aí 7, 8 anos uma pessoa sem melasma. Daí pra frente eu não sei se parou o tratamento, voltou, mas 7 anos sem melasma é bom pra caramba, né? É muito bom. Muita coisa. Tem assim, gente aqui em São Paulo que trata só de melasma, né? Quer dizer, não deve ser difícil você procurar no Instagram, escrever a palavra melasma e achar alguém que vai tratar só isso, tá? Mas assim, que é um tratamento complicado se a medicina regenerativa pode ajudar, claro que pode ajudar. Primeiro que a gente vai mexer no fator desencadeante disso aí. Né? Tem um componente hormonal meio importante nessa história. Tem outro componente que é muito do seu tom de pele, tem um componente genético na história, né? Então, essas tem, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que ele é dermatologista, que uma vez chegou uma paciente para mim que ela tinha uma manchinha que não saía, né, depois de uma cirurgia que ela fez. Aí eu falei, você vai ter que procurar um dermatologista, né? Ela falou, mas não tem nenhuma dica? Eu falei, pera um pouquinho, liguei pro dermatologista, falei, liguei a câmera, né? Eu falei, essa paciente tá assim, assim e tal, ficou muito amiga nossa aqui da clínica. Ele falou para mim, bicho, sabe o que tá faltando para ela? Eu falei, o quê? Doar sangue. Eu falei, como assim? Ela falou, se ela tem mancha que tá sobrando sangue. E ela doou o sangue e resolveu. E aí melhorou. Entendeu? Então, assim, você me deu um alerta. Entendi, que importante esse alerta Entendeu? Que você trouxe. Acendeu um alerta. Porque acho que pouca gente faz essa associação. Exatamente, né? Então, a gente vai
pescando com os colegas, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e você vai tecendo um tratamento. Sim. Agora, que a célula feita direto no subcutâneo, em que ela tem uma tendência a regularizar as funções das células, isso aí é inconteste, tá? O melasma, na verdade, é um depósito de melanina, Sim. anormal, desencadeado por vários fatores, entendeu? Se ele está sendo desencadeado por alguns fatores, quer dizer que o negócio não está funcionando direito. E muita gente associa, não, é normal, né? Muitas mulheres têm, principalmente na gravidez e tudo mais. Mas não, é importante acender esse alerta e questionar, né? Ir atrás e investigar. E somando, né, a informação para a paciente que está em casa, que perguntou a respeito do tratamento do melasma, o melasma a gente precisa entender que é uma mancha que nós temos ali na nossa pele, né, um depósito de melanina, e provém de uma célula muito importante da nossa pele, que é o melanócito, que é a célula que produz a melanina. Então, quando a gente vai na praia, a gente toma sol e a gente fica bronzeadinho, o nosso melanócito, que é essa célula, entendeu que a gente precisava de uma quantidade maior de melanina para proteger a superfície da nossa pele daquela agressão que veio da radiação solar. E isso precisa ficar muito claro para os pacientes. O melanócito é uma célula de defesa. A melanina é um pigmento de defesa. Então, sempre que essa pele ela sofre qualquer tipo de agressão, por isso que a gente fala, né, da interferência hormonal, a interferência emocional, muitas das vezes influencia, né, o acesso a muita luz, sol, tudo isso acaba influenciando no melasma por conta da participação dessa célula muito importante que é o melanócito. Eu tenho uma colega de trabalho profissional que ela costuma dizer que o melanócito, essa célula, é como se ela fosse um bebezinho raivoso. Qualquer coisa que você faz, ela chora, e aí a consequência que ela te dá é entregar melanina lá para a superfície da pele. Por isso que é um tratamento muito complexo. E quando a gente olha para a estética regenerativa, a gente consegue entregar para o paciente hoje um novo olhar no tratamento do melasma, porque há alguns anos atrás tratava-se melasma apenas com agressão a essa pele. Então, utilizando peelings muito profundos, tratamentos que descamavam esse tecido, e se a gente entende que essa célula é uma célula de defesa e se eu agrido essa pele, ela vai resultar produzindo ainda mais mancha, não faz tanto sentido assim eu apenas agredir esse tecido. Eu preciso tratar essa pele de dentro para fora, entregando toda a saúde, condição que ela precisa para responder bem ao tratamento. E por mais que as pessoas relacionem apenas os exossomas ao tratamento de rejuvenescimento, não, esses mensageiros são tão importantes para a manutenção dessa pele responder bem ao tratamento de clareamento também. Então, a gente dispõe de várias ferramentas para poder entregar para a paciente um bom resultado, não só utilizando terapias ali despigmentantes imediatas, descamando essa pele. Muitos pacientes vão na farmácia, compram alguns medicamentos que não necessitam, né, de receita e utilizam sem prescrição médica, né, algumas substâncias. E por mais que o melasma clareie momentaneamente, ele volta muito forte depois. Então, a gente pode sim lançar mão dessas novas terapias para entregar um bom resultado para o paciente. E é muito importante embarcar nesse alerta que você trouxe, porque ultimamente a gente tem ali utilizado as redes sociais, visto diversos vídeos falando de produtos que a gente tem fácil acesso nas farmácias, que podem resolver ali, gente, momentaneamente, mas piorar lá na frente e entregar uma pele um pouco mais complicada e mais desafiadora também para o tratamento. Cristina, muito obrigada, viu, pela sua participação, e vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Simone de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Simone. Tenho percebido uma flacidez no rosto, como se a pele estivesse derretendo, com o bigode chinês mais marcado, a mandíbula caída e a testa descendo. Nesses casos, a medicina regenerativa e os tratamentos de rejuvenescimento conseguem ajudar ou só uma cirurgia resolve? É o famoso derretimento facial, doutor? Então, isso aí eu falei um pouquinho no começo, né? Quando você está com um excesso importante de pele, você pode pegar e injetar célula-tronco dentro, que as células vão melhorar, né, o seu funcionamento, mas ele não vai fazer uma retração da pele, entendeu? Ele pode melhorar o turgor, a espessura da pele, pode ficar uma pele, mas sempre vai sobrar. Tá. Então, no caso onde está sobrando pele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse excesso. É aí que entra uma ferramenta importante do nosso trabalho, que é a cirurgia. Tá? Então, a gente avalia o paciente. Então, tem indicação do quê?
Tá? Na verdade, assim, vamos ser bem sinceros, é quanto a pessoa tem para gastar. Entendeu? O tratamento regenerativo, ele não é um tratamento barato, né? É um tratamento que funciona muito bem. E uma cirurgia de face também não é um negócio barato. Tá? Não é com R$1.000 que você vai ficar bonita. Tá? Então a gente esbarra um pouco nesse fator aí. O que acontece? Aqui no Brasil você não tem meios de pagar um tratamento médico. Tá? Por exemplo, a gente dá um exemplo das clínicas lá parceiras nossas nos Estados Unidos. Quando você vai fazer um tratamento médico lá, seja ele de célula, seja ele cirúrgico, você passa o seu documento na recepção, aí a recepcionista vai dar o preço e vai dizer qual instituição financeira que pode financiar aquilo para você. Ou você paga à vista, ou algum cartão de crédito, algum cartão de alguma coisa vai financiar aquilo para você de uma maneira que você possa pagar. Então, por exemplo, existem lugares onde você tem mais acesso ao crédito. Nós vivemos numa realidade que o acesso ao crédito é muito pequeno, entendeu? E nós vivemos numa realidade onde 85% da população está endividada, né? Isso é um fator extremamente limitante no tratamento. Então, o tratamento ideal, para o caso da telespectadora aí que mandou... Envolveria cirurgia? Envolveria. Pelo que ela está falando, eu preciso ver no mínimo foto. Tá? E, gente, mais uma coisa. Foto não substitui avaliação presencial. Tá? Porque uma coisa é ver uma pessoa que está com uma barriguinha pela foto, aí chega pessoalmente para a gente, tem uma flacidez violenta, o turgor da pele é ruim, entendeu? Tem mais gordura do que você poderia ter avaliado no vídeo. Então, muda muito de figura a avaliação presencial. A avaliação presencial é fundamental, tá? Você pode ter uma ideia por vídeo consulta antes, mas você vai fechar o seu diagnóstico na investigação presencial, tá? Então, pelo que ela está me falando, ela tem indicação sim de uma cirurgia, provavelmente de facelift, pelo que ela está falando, né? Ela falou que a testa está derretendo, então às vezes tem um lift endoscópico, né? A gente entra pelo couro cabeludo e suspende, um lift periauricular, né? E depois disso aí, dependendo do estado da pele dela, a gente tem que tratar. Começa com os procedimentos regenerativos. Se a pessoa tiver condição, ela vai até o tratamento celular. Então, isso aí é comum a gente fazer. Tá? Eu tenho paciente que chegou assim, porque assim, ó, você tem que pensar, o rosto jovem, ele tem uma musculatura melhor, ele tem mais colágeno. Você vê, rosto de criança tem gordura pra caramba e é firme. E conforme o tempo vai passando, você vai perdendo toda a sustentação. Que o corpo vai... A musculatura vai ser, a musculatura que puxava o rosto para cima, ela vai cedendo. Essa musculatura aqui, que chama platisma, né? Ele vai puxando o terço inferior do rosto para baixo, entendeu? Então tem que ter é por isso que, por exemplo, o pessoal fala de lift deep plane. Deep plane quer dizer plano profundo. Então você vai fixar, esse plano profundo é muscular. Então você vai fixar essa musculatura no ponto original dela. E é muito bacana a gente saber o quanto de recursos, né? Porque só com esse questionamento da Simone a gente ficou sabendo quantos procedimentos que podem vir a ser feitos e tantos outros que Exatamente, tem muito recurso. É muito bacana. Obrigada, viu, Simone, pela sua participação. E agora eu te convido a vir junto comigo conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então a gente perguntou ali, na sua opinião, o que mais te chama a atenção nesses tipos de tratamentos, né? A alternativa mais votada, tratar a causa e não só os sintomas. Na sequência, 20% rejuvenescer com resultados mais duradouros e ali, no último, melhorar a saúde de forma natural. Muito bacana receber a participação de vocês, essa interação que é tão importante. Gostaria demais de agradecer também a participação de cada um. E eu aproveito, é claro, para trazer os contatos dos doutores que estão aqui com a gente. Raquel Venâncio, farmacêutico esteticista, deixa à sua disposição o Instagram, _Raquel Venâncio, e o Dr. Roberto Bijos deixa à sua disposição também o WhatsApp, DDD 11 917 36 3808, Instagram dr.robertobijos, e o site também
também, gente, está à sua disposição, institutoregencels.com.br. Muito obrigada. Obrigada. O tempo Eu foi agradeço. curto para o tanto de informação que a gente tem para participar. Estão convidados aqui a retornar ao Consulta. Doutor, muito obrigada por Faltou essa tarde. assunto, né? Faltou, na verdade, tempo. Excelente restinho de tarde para você que me acompanha e até amanhã na nossa próxima consulta. Até mais. Faltou tempo para os nossos